Paz, amigos. Jesus prometeu nos enviar o Consolador, a fim de nos ensinar e nos guiar em toda a verdade. Abra o seu coração ao Espírito Santo de Deus nesse momento. Eu quero fazer uma pergunta no início desse vídeo aqui. Por que uma igreja cai na mornidão ou no mundanismo? Por que uma igreja cai na mornidão ou mundanismo? E aqui nós temos a resposta no Grande Conflito, na página 316, lemos assim: esse é o resultado certo de não apreciar nem aproveitar a luz e privilégio que Deus confere, a menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo o raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado. A religião fatalmente degenerará em formalismo. Desaparecerá o espírito da piedade vital. Esta verdade tem sido repetidas vezes e ilustrada na história da Igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência correspondentes às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz, e este é o motivo por que tantos dentre os profetas seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu, e como aconteceu com os judeus de outrora, não conhece o tempo de sua visitação. Por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor os passa por alto e revela sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam. Grande Conflito, página 316. Querido amigo, você pode perceber aqui nesse texto que, a menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo o raio de luz, olha a responsabilidade de ser povo de Deus, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião ela cai em formalismo. É por isso que uma igreja fica morna, mundana, não é? Olha só o que Jeremias diz sobre as condições para continuar como povo de Deus. Jeremias, no capítulo 7, versos 3 e 4, lemos assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor. Templo do Senhor, templo do Senhor é este. Verso 5 agora: mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras. Aí continua dizendo, falando as condições, vai até o verso 18. E no verso 23 nós lemos assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Queridos, antes de Deus enviar a chuva temporã no dia de Pentecostes, tudo já estava profetizado, bem como agora a chuva serôdia. Essas chuvas têm um tempo certo. A chuva serôdia, por exemplo, Apocalipse 18, verso 5, diz que é quando os pecados de Babilônia se acumularem até o céu. O profeta Joel foi quem profetizou ambas as chuvas. Joel, no capítulo 2 e verso 23, ele fala que o Senhor vos dará ensinador de justiça. Isso se cumpriu com João Batista. E nós vamos conferir daqui a pouco: o Senhor vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a serôdia no tempo certo. Joel capítulo 2 e verso 23. Mas antes de nós observarmos agora o cumprimento dessas duas chuvas, a temporã e a serôdia, eu quero trazer uma outra pergunta para você a respeito do capítulo 12 do Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Veja bem, ali fala que o resto da semente da mulher tem duas características inconfundíveis. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja bem, queridos, faz diferença guardar os mandamentos de Deus com zelo ou guardá-los relaxadamente? O que vos parece? Para Deus isso faz muita diferença entre guardar com zelo ou relaxadamente? Então vamos lá. O resto da semente da mulher são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10 revela isso. Então,
Na sua mente, o que vem quando você ouve essa frase, essas duas características do resto da semente da mulher? Guarde os mandamentos de Deus e tem uma estante cheia de livros, é isso? Que é claro que não, né, queridos? Ter o testemunho de Jesus é observá-los. Deus, ele se deu o trabalho de revelar-se a seu povo através do Espírito de profecia. Para quê? Para que seu povo zelosamente observasse e tivesse o testemunho de Jesus. Então, veja bem, voltando ao texto que eu li a princípio, a menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo o raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião cai em mornidão. Então está aí, queridos, a diferença entre a igreja morna e aqueles que serão o resto, o remanescente que vai travar a luta com a besta e a sua imagem. Ter o testemunho de Jesus é vivê-lo, aceitar todo o raio de luz. No próximo vídeo nós vamos falar sobre essa questão de ponto de salvação, né? Que na realidade não aparece a palavra no Espírito de Profecia, aparece prova de comunhão, e o que pode ou não ser prova, quando, enfim, nós vamos tratar no próximo vídeo. Mas voltando ao assunto aqui das duas chuvas, antes da chuva temporã e da serôdia, Deus enviaria ensinadores de justiça, Joel 2,23, isso se cumpriu com João Batista, e João Batista estava plenamente consciente dessa profecia se cumprindo com ele, quando em Mateus capítulo 3, verso 11, ele mesmo declarou: eu vos batizo com água para arrependimento. Ele trazia uma obra de reforma, mas o que vem após mim, ou seja, após a minha mensagem de reforma, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista estava consciente que estava preparando, através daquela mensagem de reforma, um povo para receber no dia de Pentecostes a chuva temporã. Da mesma forma, queridos, obra e mensagens iguais às de João seriam levadas avante nesses últimos dias. Isso está no segundo Mensagens Escolhidas, na página 150. E, de fato, Jesus, em Mateus, no capítulo 17, verso 11, diz que Elias virá e restaurará todas as coisas. No entanto, ele diz que Elias já tinha vindo para os dias deles e a igreja não havia reconhecido, eles não conheceram. Não reconheceram João Batista, aquele profeta do deserto, como o Elias que havia de vir, né? Infelizmente, Deus, ele usa as coisas simples para provar o seu povo. Então, queridos, falando ainda a respeito da chuva temporã e serôdia, João Batista preparou o caminho para a primeira, e agora, no final dos dias, teremos obra e mensagem iguais às de João. Alguém há de vir no espírito e poder de Elias, primeiro Mensagens Escolhidas, página 412. Então, esta é exatamente a mensagem de João que deve ser dada ao nosso povo. E isso está em primeiro Mensagens Escolhidas, página 410. E observe uma coisa agora muito curiosa. Aquele profeta do deserto, vestido de peles de camelos, que comia gafanhotos e mel silvestres. Queridos, olha que coisa tremenda isso aqui. Como Deus, ele provou seu povo ali, né? Porque João Batista, ele fez um alistamento de quem receberia o poder de Deus. E mais do que isso, quem aceitasse a reforma de João continuaria como povo de Deus, não importa a quantidade de pessoas. E quem rejeitasse a reforma de João, daquele profeta humilde, então seria eliminado do meio do povo de Deus. E olha só onde está escrito isso. Lucas capítulo 7, versos 29 e 30, lemos assim: e todo o povo que o ouviu, falando de João, e até os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João Batista, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Queridos, João definiu, ele fez o alistamento. Agora, quem aceitasse a sua mensagem seria povo de Deus, continuaria como povo de Deus, e quem rejeitasse já seria excluído do povo de Deus. E quem aceitou a reforma de João, consequentemente, é claro, recebeu o poder do Espírito Santo. E aqui nós lemos assim: os que rejeitaram o testemunho de João não foram beneficiados pelos ensinos de Jesus e não podiam receber as bênçãos do dia de Pentecostes. Primeiros Escritos, página 259.
Queridos, essas mensagens que eu estou trazendo a vocês hoje sobre a obra de João Batista, que define quem vai receber ou não a chuva serôdia. Não é impossível uma pessoa que rejeita o testemunho de Jesus, porque não é encher a sua estante de livros, né, queridos? O texto é óbvio. Guardar a lei de Deus com zelo é uma característica do resto. E outra característica do resto da semente da mulher, ter o testemunho de Jesus. Olha só o texto novamente. A menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo o raio de luz e cumprindo todo o dever que lhe seja revelado. Querido, se Deus se deu ao trabalho de revelar a nós o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, é porque o seu povo precisaria disso para as cenas finais. É porque o seu povo ia precisar disso para a chuva serôdia, a conclusão da obra, para ter pureza de fé. E novamente a pergunta, as reformas são facultativas, queridos? Tanto faz, Deus então, ele derrama luz sobre nós e nós podemos ou não andar nessa luz e simplesmente isso é zombar de Deus, queridos. Então, hoje, infelizmente, o que prevalece em Laodiceia é rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Olha a nossa riqueza e prosperidade, não precisamos dessas reformas, queridos. Eu estou falando com conhecimento de causa que essas mensagens do testemunho de Jesus são pisadas a pés. Essas reformas são rejeitadas abertamente. O anjo cego de Laodiceia está concluindo a obra. Não precisa do Espírito Santo, porque para receber o Espírito Santo, queridos, precisa aceitar essas reformas representadas aqui pela obra de João Batista, não é? Deus prometeu ensinador de justiça antes da chuva a temporânea serôdia, Joel capítulo 2 e verso 23. E assim, queridos, a parábola das 10 virgens, que é uma profecia também, todas essas verdades, essa cadeia de verdades com clareza, elas nos foram reveladas aqui em nosso território, isso mesmo, aqui no Brasil. Então nós temos o privilégio de ter a compreensão dessas profecias referentes aos últimos dias com clareza inconfundível. O caminho se acha aberto para uma nova fase, para uma nova etapa. O povo de Deus precisa se preparar para a chuva serôdia, para as cenas finais. Queridos, fica a dica para você. No próximo vídeo nós vamos falar sobre ponto de salvação, prova de comunhão, não é? Quando pode, quando não pode. Eu só vou adiantar uma coisa para vocês, queridos. Sabe por que não pôde se fazer prova de comunhão de tantos assuntos como vestuário e alguns artigos de alimentação? Sabe por quê? Porque era o povo que queria fazer. Isso é obra de Satanás. Só quem tem autoridade de estabelecer prova, sabe quem é? O ministério. Esse é o nosso próximo assunto. Foi por isso que o Espírito de profecia se levantou contra, dizendo, não podemos fazer prova nós. Quem? O povo. Então, querido, isso cabe ao ministério, nós vamos analisar. Agora, quando o ministério finalmente ele desdenha das mensagens, Deus passa por alto, queridos. Algum homem pode levantar uma igreja, uma obra? Eu diria que não, mas Deus pode. Foi Deus quem chamou Miller, foi Deus quem chamou os valdenses. Deus levantará um resto, queridos. Ele é Deus, não se deixe escarnecer. Essa obra é dele. Ele vai tomar as rédeas para a conclusão da obra e vai usar aqueles que são humildes o suficiente para tremer de sua palavra, para obedecê-la do jeito que está escrito e viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém.